meus queridos alunos, vamos dar continuidade à nossa primeira aula, né, de óptica. Vamos falar sobre os princípios da óptica geométrica. Vamos começar aqui pelo princípio da propagação retilínea da luz. Bom, a propagação retilínea da luz, ela vai estar relacionada quando a luz ela for se propagar em um meio transparente, em um meio homogêneo, isotrópico. Né? Quando ela se propagar nesse tipo de meio, transparente, homogêneo e isotrópico, que eu coloquei a palavrinha aqui embaixo para vocês, ela vai se propagar retilineamente, ou seja, em linha reta. Tá? Só para vocês relembrarem sobre a característica dessas propriedades, né? Um meio homogêneo é quando esse meio ele apresenta a mesma propriedade. Isotrópico, ele está relacionado ao meio em que a velocidade da luz ela vai ser a mesma em todas as direções. Então, a velocidade da luz C, ela é constante, certo? Bom, vamos ver algumas consequências da aplicação desse princípio. No caso aqui, a gente vai analisar esse exemplo que eu coloquei aqui embaixo para vocês, certo? Então, vamos começar. Bom, a sombra, que é essa região aqui formada, tá? Devido a esse objeto que está à frente de uma fonte de luz pontual, certo? De um objeto projetado no chão ou em uma parede, ela vai ser basicamente uma região que não vai receber luz, devido ao bloqueio, né, dessa luz, justamente por conta do objeto que vai estar localizado na frente dessa fonte de luz pontual, tá? Quando essa fonte de luz ela é pequena, que é no caso essa fonte de luz que a gente tem aqui, a fonte de luz do tipo pontual, o seu tamanho ele pode ser desprezível. A gente vai verificar a formação dessa sombra com contornos nítidos. Então, a gente vai ter aqui um amparato, tá? Essa aqui é uma parede, digamos que é um amparato, certo? A gente vai ter esse amparato. E a gente pode observar, devido ao objeto, no caso, né, esse objeto aqui retangular na frente da fonte de luz pontual, essa região de sombra aqui nitidamente, beleza? Então, esse objeto ele vai funcionar aqui como um obstáculo opaco, certo? Que vai impedir a passagem de luz, gerando essa região de sombra. E a gente vai ter o amparato, que é o qual vai ser projetada, né, essa sombra, identificando ali um objeto na frente de uma fonte de luz pontual. Beleza? Seguindo. Bom, quando a gente tem uma fonte de luz extensa, tá? E aí não vai ser como a fonte de luz pontual, porque ela vai ter um tamanho que não vai poder ser desprezado, tá? A gente vai verificar a formação de sombra onde há incidência de luz e penumbra onde há incidência parcial de luz. Então, a gente vai ter duas regiões, digamos assim, de sombra. Então, a gente vai ter a penumbra, tá? Que são essas regiões aqui onde tem uma sombra ali, parcialmente uma sombra, né? Que aqui está representada desse cinza mais clarinho. Então, a penumbra vai identificar justamente isso, a passagem de incidência parcial de luz. Então, vou botar aqui para vocês, parcial de luz. Vou botar incidência aqui em cima. Incidência parcial de luz. E essa região aqui de sombra, tá? Essa aqui é a região de sombra, beleza? Então, fonte de luz extensa, reparem que a gente vai ter essa organização dos raios aqui. Então, a gente vai ter um feixe de luz que vai sair aqui da fonte de luz extensa e que vai perpassar o objeto e vai gerar essa região de sombra. E a gente vai ter essa outra fonte de luz aqui saindo da fonte de luz extensa, que esses raios que vão sair, eles vão se cruzar em determinado ponto ali do meio e que vão gerar justamente a região de penumbra. Nesse caso aqui do exemplo,
Os raios que se cruzam no meio geram essa região de penumbra, e esses raios que saem ali paralelamente, né, da fonte de luz extensa e atingem o obstáculo, aqui, ó, esse aqui é um obstáculo, é um obstáculo opaco, como no outro exemplo que a gente viu, eles vão gerar a região de sombra, beleza? Muito bem. Seguindo aqui, a gente vai ver algumas aplicações sobre essas duas relações aí, tá? Das consequências do princípio de propagação retilínea da luz. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver, na verdade, o exemplo mais clássico que a gente tem é sobre o eclipse lunar e o eclipse solar, né? Então, o Sol ele vai funcionar aqui como uma fonte de luz extensa, né? A Lua vai ser o obstáculo ali entre o Sol e a Terra. E a gente vai ter basicamente, opa, desculpa, gente, tá? Aqui vai ser a Terra, tá? A eclipse lunar é a Terra. Então, esse amarelinho aqui, ó, vou botar aqui um T, é o nosso planeta, é o planeta Terra, tá? E a Lua aqui onde vai haver, né, ali o aparato, e é onde a gente vai ter ali a região de penumbra e umbra, né, que vão estar relacionados à fase ali do eclipse, tá? Então, novamente, para ficar bem mais claro para vocês não ficarem confusos. O Sol é a fonte de luz extensa, tá? Então, a fonte de luz extensa, né? A gente vai ter os feixes de luz aqui que vão partir do Sol, que vão partir paralelamente no meio, formar a região de sombra, que é a região de umbra que a gente tem aqui. E a gente vai ter os feixes de luz aqui nos pontilhados maiores, que vão fazer a região de penumbra, onde há parcialidade de passagem da luz, certo? A gente observa aqui que no caso do nosso satélite que está posicionado nesse ponto, aqui a Lua, tá? Ele está justamente nessa região de umbra, nesse caso aqui do exemplo. Quando a Lua se localizar, no caso do eclipse lunar, né? Quando a Lua ela se localizar nessa região aqui de umbra, é onde a gente observa o eclipse total, tá? Da Lua, no caso, o eclipse total aqui formado entre a composição dos astros Sol, Terra e Lua, beleza? Muito bem. No caso do... Assim, eu vou botar uma observação aqui para ficar bem mais entendido. Só para finalizar aqui, quando a gente fala do eclipse lunar, tá? Então, vamos botar bem aqui, ó. No eclipse lunar, ele vai ocorrer basicamente quando a gente tem o alinhamento, tá? Alinhamento entre os astros. Vou botar aqui 2 pontos. Sol, Terra e Lua, tá? Nessa relação, nessa posição. Sol, Terra e Lua, eclipse lunar, beleza? Outra coisa interessante de vocês saberem é que justamente esses eclipses lunares, nesse caso, né, no caso do eclipse lunar, basicamente, ele vai ocorrer apenas quando a gente tiver a Lua cheia, tá? Então, o eclipse lunar, ele vai ocorrer apenas na fase de Lua cheia, certo? Essas são as observações que eu acho interessante de vocês saberem, beleza? Daqui a pouco vocês vão saber por que são na fase de lua cheia, tá? Mas é isso. Aí aqui em cima são as fases, tá? Do eclipse, beleza? Aqui em cima é a fase do eclipse da lua entrando nessa região de umbra, certo? Aí vocês observam ali as fases dela entrando na região de umbra e o bloqueio total, tá? E aqui, ela nessa fase de região de penumbra, certo? Aí a gente vê parcialmente ali o bloqueio dessa luz.
E aqui ela saindo da região de umbra e entrando para a região de penumbra, tá? Um tomzinho aqui mais claro. Esse tom aqui mais avermelhado é devido também justamente à questão da incidência solar, né, nessas regiões aqui de penumbra, tá? E também existem alguns tipos de eclipses, né, lunares em que a lua ela fica nesse tomzinho assim mais avermelhado, né? Mas isso aí também vai estar relacionado ali à composição, né, atmosférica, de visualização, tá, do astro aqui a partir da Terra. Mas é isso, tá? Aqui em cima entra na região de umbra e aqui saindo da região de umbra e passando para a região de penumbra. Bom, agora aqui falando sobre o eclipse solar. Diferente do eclipse lunar, o eclipse solar vai ser o alinhamento dos astros. Sol, que é uma fonte de luz extensa, tá? Fonte de luz extensa. Lua e Terra, certo? E o que a gente vai ter? Quando a gente tiver o eclipse do tipo lunar, eu vou colocar logo aqui para vocês, tá? A Lua, ela vai estar em fase de lua nova, tá? Ela vai estar em fase de lua nova. Eclipse lunar, cheia. Eclipse solar, lua nova, tá? E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter as mesmas regiões aqui de umbra e as regiões de penumbra. No caso das regiões de umbra, as pessoas que estiverem localizadas aqui na Terra, né, que estiverem nessa região de umbra, vão observar o eclipse total. E as pessoas que estiverem aqui na região de penumbra vão ver o eclipse ali parcialmente, certo? E como vocês podem observar novamente, né, esse feixe de luz que sai aqui da fonte de luz extensa, paralelamente, eles vão formar aqui a região de umbra, tá? E esses feixes de luz que saem da fonte extensa e se cruzam no meio, eles vão, né, formar a região de penumbra aqui na Terra, tá certo? Muito bem. Tá, aí aqui é só uma curiosidade, tá, para mostrar para vocês dessa relação do eclipse solar, tá? Aqui é o eclipse solar. Sobre essa composição de umbra e penumbra e de como a gente visualiza aqui no nosso planeta, tá? Então aqui eu tenho a região de umbra formada, tá? Entre os astros, Sol, Lua e aqui o posicionamento, digamos que é da Terra, certo? E ele fala também aqui de uma tal de anti-umbra, certo? Essa região aqui de anti-umbra é, digamos assim, uma região, que no caso aqui embaixo ele está mostrando pra gente a posição de A, tá? Onde eu tenho o bloqueio total de luz, que é o umbra. A posição de B aqui é essa anti-umbra. Então, eu vou ter uma região em que eu vou ter o bloqueio, e eu vou ter uma região onde eu vou ter o clarão, né? E essa região de anti-umbra é onde eu observo o contorno da luz em torno do objeto, tá? Que forma esse anel aqui, que ele é conhecido basicamente como o olho, tá? Tipo um anel de fogo, certo? Em torno do astro, que no caso aqui é da Lua, beleza? E C aqui mostra a região de penumbra, tá? Então, eu tenho uma parte da umbra e a outra parte aqui de umbra e a outra parte de penumbra. Então, na posição do planeta que estão localizadas, as pessoas aqui, eles veem a Lua, né, numa região de umbra e numa região de penumbra. Como eu disse para vocês, né? Então, voltando aqui ao slide anterior para vocês entenderem melhor. As pessoas que vão estar aqui em alguma região do globo observando esse eclipse solar, tem pessoas que vão observar na região de penumbra e tem pessoas que vão observar nessa região de umbra, ou que vão observar o fenômeno na região de penumbra e umbra ao mesmo tempo, que é no caso aqui que eles estão mostrando para vocês, né, do C, desculpa, tá? Então, a região de
penumbra, que é o bloqueio parcial da luz, tá? Incidida aqui pelo Sol, beleza? E a anti-umbra é onde vai mostrar, né, justamente esse contorno da luz devido ao bloqueio da passagem, né, da luz do objeto, que no caso vai ser a Lua. Aqui são algumas fases, tá, do eclipse solar, para vocês entenderem. O astro entrando ali no eclipse total e saindo do eclipse. E aqui que eu falei para vocês o porquê que ocorre nessa questão do eclipse, né, lunar, solar. Bom, da gente observar esses eclipses nessas fases da Lua, Lua nova e Lua cheia. Lua cheia é o eclipse lunar e Lua nova no caso do eclipse solar. Bom, gente, olha, aqui basicamente pelos estudos, né, astronômicos, observou-se que o plano da órbita da Lua ele está inclinado a 5,2 graus em relação ao plano da órbita da Terra. Tá? Então, ela vai possuir essa inclinação aqui apresentada aqui para vocês. Tá? Ele não é retilíneo, certo? Existe uma inclinação. Portanto, só vão ocorrer eclipses da Lua se ela estiver na fase de Lua cheia, que é no caso do eclipse lunar, e de Lua nova, que é no caso do eclipse solar, tá? Ele falou aqui para vocês também que quando o Sol ele estiver sobre a linha dos nortes, que são essas linhas aqui desses pontos em vermelhos, linhas do norte, tá? Essas linhas são basicamente uma intersecção do plano da órbita da Terra em torno do Sol, tá? Aqui no caso a órbita, essa aqui é a órbita da Terra em torno do Sol e essa aqui é a órbita da Lua em torno da Terra, tá? Então, existe um ponto de intersecção, certo? Entre essa órbita que a Terra faz em torno do astro Lua em torno do astro Sol, desculpa. E existe também uma intersecção entre a órbita da Lua em torno da Terra. E esse ponto de intersecção de encontro é conhecida como nodos ou nodes, tá? Aqui como eu tenho na figura. Então, quando existiu o alinhamento da posição do astro, né, no caso da Terra, de encontro do Sol com a Lua, né, nesses pontos aqui de nodes, quando coincidir esses astros estarem alinhados nessas posições, a gente vai ter o eclipse também, além, né, dessa posição aqui de fase da Lua, de fase de Lua cheia ou de fase de Lua nova, tá? Que é onde elas estão localizadas aqui no perigeu e no apogeu, certinho? No perigeu e no apogeu, que são as regiões em que vão completar ali o ciclo da Lua, né? Com relação às suas fases de Lua cheia e de Lua nova, beleza? Bom, continuando aqui a falar sobre a questão, tá, do princípio de propagação retilínea da luz, a gente tem uma outra aplicação, sem ser o eclipse, que é o funcionamento desse dispositivo conhecida como a câmara escura de orifício, tá? Essa câmara escura de orifício é um experimento em que a gente tem funciona, né? É uma caixa, tá? Uma caixa em que ela é revestida por um material escuro internamente, certo? E tem um orifício, um buraquinho em uma dessas regiões. E também dentro dessa caixa eu vou ter um papel para poder ter a formação de imagem dentro dela, tá? Basicamente o funcionamento também das máquinas fotográficas que a gente tem e também dessa máquina fotográfica antiga que eu trouxe aqui no desenho para vocês, tá? Ela funciona também como uma câmara de orifício aperfeiçoada, tá? Só que aqui eles vão utilizar uma lente para obter imagens de melhor qualidade. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês, ensinando vocês a fazer
uma câmera de orifício, na verdade, uma réplica de uma máquina fotográfica para vocês fazerem na casa de vocês. Não vai sair muito caro para vocês, tá? Eu posso estar ensinando, aí vocês quiserem podem fazer aí na casa de vocês, tá? Então, essa aqui é uma máquina fotográfica antiga, tá? É o mesmo funcionamento, tá? Desse experimento aqui da câmera de orifício, que também das máquinas atuais também funcionam da mesma forma, basicamente. Bom, o que a gente vai ter aqui, ó? Os raios de luz, eles que saem do objeto, vão penetrar na câmera através desse orifíciozinho aqui, tá? Posicionado na câmera, e incidem na face interna oposta do orifício, formando essa imagem invertida e menor, tá? Do que o objeto. É uma imagem invertida e menor do que o objeto. Bom, esse dispositivo, ele é basicamente uma caixa com paredes opacas, como eu falei para vocês, com furo em uma das faces, que permite a entrada de luz, tá? Aqui no caso do objeto. E que é proveniente também de um objeto que projeta uma imagem, tá? Dentro, no caso, da câmera, ou seja, na face oposta do furo, como mostra aqui basicamente a figura. Então, como eu expliquei para vocês, eu tenho a composição aqui, né, através dessa imagem, relacionando aqui a semelhança de triângulos, tá? As dimensões do objeto, da imagem, certo? E a profundidade da câmera e a distância dela até o objeto. Então, a partir dessa relação que a gente tem aqui da câmera de orifício, a gente pode encontrar as dimensões do tamanho do objeto, o tamanho da imagem formada na parede da câmera de orifício. Então, o tamanho da imagem é representado pela letra I, o tamanho do objeto é representado pela letra O, certo? A profundidade aqui, no caso da câmara, do orifício da câmara até a formação da imagem, que é o P', e também a distância do orifício até o objeto, que é o P. Então, a gente fazendo aqui a semelhança de triângulos, relacionando a semelhança vou botar bem aqui do ladinho, tá? De triângulos. Triângulos como, professora? Aqui, ó. O primeiro triângulo do raio de luz que sai incide aqui do orifício. Os raios de luz que saem daqui incidem no orifício. Esse aqui é um triângulo aqui formado. Do orifício até a parede aqui, ó, formando a imagem. Então, pegando essa relação aqui desses triângulos I sobre O igual a menos P' sobre P, a gente pode encontrar o tamanho da imagem, do objeto, a distância do orifício até a imagem formada, a distância do objeto até o orifício, beleza? Então, através vocês vão ver também que a gente vai utilizar essas mesmas equações também para a gente encontrar as relações do objeto na frente de um espelho, né, a formação de uma imagem na retina de um olho, tá? Então, sempre utilizando aqui as relações fracionárias, digamos aqui, da semelhança de triângulos que vocês estudaram, né, lá no fundamental. A gente pode encontrar essas várias informações sobre objetos e imagens, tá? Aqui nessa parte de óptica. Bom, vamos continuar aqui, ó. Aqui, como eu mostrei para vocês também, ó, tá? O ângulo visual também ele pode ser obtido pelo estudo do princípio de propagação retilínea da luz, tá? E também, como eu falei para vocês, né, da relação daquela equação lá de semelhança de triângulo, I sobre O é igual a menos P' sobre P, tá? Na verdade, gente, nossos olhos, né, funcionam também como uma máquina fotográfica, com uma câmera orifício
de orifício, né? Uma câmera escura de orifício que a gente viu ainda há pouco, beleza? E aqui no caso do objeto que a pessoa está enxergando aqui, né, que está visualizando, a imagem ela vai ser localizada lá na nossa retina menor invertida, beleza? Então, a gente pode fazer esses estudos através dessa mesma equação de semelhança de triângulo que a gente viu no slide anterior. Certo, agora vamos falar sobre mais um princípio, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, tá? Esse princípio da reversibilidade dos raios de luz vai falar que o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação, ou seja, a forma da trajetória de um raio de luz, como vocês observam aqui, né, nesse experimentozinho, tá, desse feixe de luz partindo aqui, incidindo em uma face espelhada aqui, tá, não vai depender do sentido de sua propagação, tá, ou seja, se invertermos a posição da fonte de luz e do observador, no caso aqui, ó, da primeira imagem, né, tá indo nesse sentido, agora a gente está invertendo, tá? Essa luz, ela vai percorrer o mesmo trajeto, mas em sentido oposto, tá? Então, aqui, nesse primeiro caso aqui, ela está vindo nessa direção para essa outra direção, invertendo essa posição, tá? Ela só vai mudar de sentido, mas isso não vai interferir, beleza? E o último aqui, o princípio da independência dos raios de luz, tá? Então, ele vai dizer basicamente que um raio de luz, ao cruzar com o outro, ele não vai interferir na sua propagação, na sua trajetória, tá? Essa independência dos raios de luz, os feixes de luz, eles se cruzam, mas eles não interferem na trajetória do outro. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, esse feixe de luz que está cruzando aqui o meio, você vê nitidamente a passagem dessa luz, desse primeiro feixe, e a passagem desse outro feixe. Então, um não vai interferir na passagem do outro. Mesmo que eles tenham cores diferentes, professora, no ponto aqui de cruzamento não vai ter uma sobreposição? Não, tá? Um vai seguir sua trajetória e o outro também. Isso porque todos os feixes de luz, eles vão partir desse princípio, da independência dos raios de luz. Beleza? Bom, gente, vamos praticar fazer aqui algumas questões para a gente finalizar a aula de hoje. Olha aqui, ó. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, um motorista de táxi, ao olhar no espelho do retrovisor interno, vê os olhos de um passageiro sentado no banco de trás do carro. Se o passageiro olhar para o retrovisor, verá o motorista. Segunda afirmação. Durante o dia, uma pessoa dentro de casa olha através do vidro de uma janela, enxerga, está do lado de fora. À noite, a pessoa olha através dessa mesma janela e enxerga a sua imagem refletida pelo vidro, não enxergando o que está do lado de fora. Terceira afirmação. Quando se acendem duas lâmpadas simultaneamente em um mesmo ambiente, cada uma delas emite luz que se propaga sem que uma atrapalhe a propagação da outra. Bom, entre os tópicos seguintes, vamos associar o que melhor vai explicar cada uma das afirmações anteriores. Primeiro, a refração e reflexão da luz. Segundo, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Terceiro, a propagação da luz em um meio transparente. 4, o princípio da independência dos raios luminosos. E aí? Tchan. Pense um pouquinho, volte aí o slide e depois vocês dão um play novamente aqui no vídeo. Bom, vamos responder? Bom, a primeira vai estar relacionada aí ao 2. Olha aí, ó. O motorista de táxi, ao olhar no espelho do retrovisor interno, vê os olhos de um passageiro sentado no banco de trás do carro. Se o passageiro olhar para o retrovisor, verá o motorista. Que princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. 2. Aqui, ó. Princípio da vou ter que escrever, né? Reversibilidade dos raios luminosos.
Beleza. Aqui, ó. Tá bom? Segunda, durante o dia uma pessoa dentro de casa olha através do vidro de uma janela e enxerga o que está do lado de fora. À noite a pessoa olha através dessa mesma janela e enxerga sua imagem refletida pelo vidro, não enxergando o que está do lado de fora. Está relacionado ao primeiro, tá? Então olha aqui a explicação. Pela manhã, a quantidade de luz que atravessa o vidro, que no caso aqui vai ocorrer a refração, de fora para dentro é mais intensa do que a luz refletida pelo vidro, certo? E à noite essa refração ela vai ser menos intensa do que a reflexão propriamente dita, beleza? E terceira aqui, né, quando se acende duas lâmpadas simultaneamente em um mesmo ambiente, cada uma delas emite luz que se propaga sem que atrapalhe a propagação da outra, está relacionada aqui ao princípio da independência dos raios luminosos, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada, certo? Depois eu vou trazer outras questões para vocês, para a gente praticar. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!